com toda essa judicialização, Paulo, ficou mais difícil fazer pesquisa? Ficou mais caro fazer pesquisa? Veja bem, Enio, eu vou voltar porque vou dar um exemplo aqui no Estado. Não sei se eu vou ser chato ou antiético. Sim. Então, essa judicialização está acontecendo mais pelo descrédito de algumas pesquisas. Então você chega numa cidade tal e está lá trabalhando os dois candidatos e daqui a pouco chega um fulano de tal e que você já sabe, instituto tal foi contratado, o adversário diz, ei, peraí, eu já sei que vem uma coisa aí que pode ser que totalmente desonesta, né? E aí corre para o judiciário. E aí isso acontecendo com um, pega para todo mundo. Pega para todo mundo. Pega para todo mundo, ou seja, quando chega uma pesquisa da consulta, o campo também pode dizer, ei, peraí, o que é que vem de lá? Vamos logo entrar aqui para suspender essa pesquisa. Graças a Deus não consegue, porque a gente não consegue suspender, porque a gente faz dentro do trâmite normal e bem feito disso, que a gente tem experiência até hoje, nunca deixei de publicar uma pesquisa. Até hoje, nunca nenhuma pesquisa foi deixada de publicar, tanto aqui como na Paraíba, né? Então a gente tem um métier ali que a gente sabe trabalhar certo, mas temos muitos institutos que não estão trabalhando certo quanto a isso. Desde que você começou a fazer pesquisa, ao longo desses anos todos, a Justiça Eleitoral impôs algum tipo de exigência nova no campo das pesquisas eleitorais? Eu gostaria até que tivesse, sabe? Para botar mais moral nesse negócio. Duas coisas que me solicitaram de Brasília, inclusive para colocar dentro de um processo que possa dar uma moral melhor, dar uma credibilidade maior aos institutos. Tem nome de instituto que me perguntaram até agora, né, que não vou dizer, que a gente nunca ouviu falar. Institutos todos que aparecem aqui de uma hora para outra, que ninguém sabe de onde veio. No Mato Grosso, de onde é que vem. Não sei de onde. Por que um instituto faz 30 pesquisas e aparece lá em Tangará por conta própria? Para quê? Por quê? O cara vem lá do Mato Grosso do Sul, não sei de onde, e não existe isso. Por exemplo, você está falando assim dessa proliferação de institutos de pesquisa. Se eu e Gustavo Negreiros nós criarmos um instituto de pesquisa hoje para as eleições de... Eu estou colocando aqui, vamos fazer de conta que o próximo ano é 2026. Então eu crio um instituto de pesquisa hoje, outubro. Em 2026, obviamente, eu já posso ser contratado. Se eu criar um instituto de pesquisa e tal, já posso ser contratado e tal. Não sei o quê. O Tribunal Regional Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral e tal, não sei o quê. Tem algum tipo de restrição a isso ou não? Deveria, mas não tem. Mas veja só, é porque eu não terminei aquele raciocínio lá, certo? Então, o que é que me solicitaram, e duas ideias que eu dei. Que o Instituto, para divulgar uma pesquisa, ele teria que estar registrado na ABEP. A ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Por quê? A consulta há 20 anos, quando você entrou na ABEP, meu amigo, foi mais de um mês de análise da consulta, foi mais de um mês de pedido de informações, órgãos públicos que eu tenha trabalhado, tal e tal e tal. Você foi escrutinado pela ABEP, pela associação. Para poder ser sócio. Sim. Né? Temos aqui só a consulta, eu acho que e a perfil. Sim. E depois nós temos a outra coisa que o estatístico que assina as pesquisas do seu instituto, ele seja o seu quadro de funcionários. Nós temos estatístico de aluguel. O cara assina aqui, assina ali, assina acolá. Está entendendo? Entendi. Então a gente já viu, assinando imagem. E qual é a responsabilidade? Bem, mas vamos dar outro exemplo que você disse agora. Eu vou abrir um escritório de advocacia. Estatístico, sei de nada. Mas eu vou contratar Gustavo para trabalhar comigo, que ele é advogado. Eu escrevo aqui as coisas, ele assina a petição. Pode? Não pode. Não pode. Não pode nem abrir o nem posso abrir o escritório. Mas qualquer pessoa, aí me chamam de antiético, está abrindo o instituto de pesquisa. Qualquer pessoa, sem condições acadêmicas nenhuma, né? Até a pegadinha que eu botei no meu registro, copiaram e eu manguei na frente. Ou seja, né? Se tiver algum deles escutando, foi aquele negocinho que eu coloquei no registro, P1 menos P com variância máxima. Quando eu olhei, tinha gente copiando aquilo. Eu coloquei aquilo para ver se alguém copiava. E estava lá. Agora eu pergunto, que valor é LP? O que é variância máxima no erro amostral? E usaram isso. O cara não sabia nem fazer um registro.
Então, meu amigo, eu tenho 32 anos ensinando pesquisa de mercado, técnicas de pesquisa, departamento de estatística. E quando eu vejo um negócio desse na minha profissão, me chateia. Porque eu tenho que dizer, abriu o instituto, abriu. Agora faz o seguinte, pega aí um lápis ou uma calculadora, calcula a margem de erro, que você bota lá nas suas pesquisas quando você registra, que Natal com 1000 entrevistas dá 3,1. Dá 3,1 veio de onde? Faz aqui na minha frente. Paulo, é difícil, faltando menos de uma semana para o dia da eleição, aqui em Natal, qual é, da sua visão de analista estatística? Eu não sei não. Você que vai dizer. Viu? Como é que você vê na ordem? Não sei. Eu sei que o nervosismo está grande. Porque eu estou muito cansado com muitas pesquisas aqui. Agora o prefeito da cidade ligando aqui. Eu queria só aproveitar a pergunta de Gustavo. Eu fiz uma colocação sobre a questão do Carlos Eduardo associando Paulinho Freire a Micarla de Souza. Nós falamos de Carlos Eduardo do Cabeção, né, no caso, né? E eu queria aproveitar a pergunta de Gustavo Negreiros e falar do que a gente vinha conversando sobre bolhas. E assim, a gente estava até conversando sobre o episódio Jean Paul Prats, né? Que a maioria das pesquisas, você disse assim, a maior parte das pesquisas não conseguiu detectar. Você vai lá no primeiro, acerta o primeiro, o segundo, mas Jean Paul Prats ali a gente escapuliu. Então as pesquisas, na época, Gustavo, eu acho que você lembra bem, sim, era 7, 8% para Jean Paul Prats, e na hora que as urnas foram abertas foi 14 ponto alguma coisa. Passou de 3. E a gente também teve um fenômeno muito parecido também com Mineiro e Hermano, que Mineiro deu uma disparada, quase chegava em segundo, quase chegava. Então, assim, os dois são do PT. Mas teve um fenômeno também que tirou voto para danado, que até faleceu em Mossoró. É Miguel Mossoró. Miguel Mossoró. Também tirou o voto de quem estava disputando no primeiro lugar. Aí, Paulinho, como é que é isso? Quando um estatístico, quando um instituto como o seu, a Consulte, não consegue chegar nessa bolha, qual é a explicação? Veja bem, a gente tem até algumas bolhas que a gente estava conversando ali. Sim. Com a experiência e o que dá certeza de um caminho certo é quando você tem uma sequência de pesquisas. Sim. Depois nós vamos falar sobre isso, sequência de pesquisas, sobre vereadores. E quando você tem essa sequência de pesquisas, você sabe, acredita em algumas coisas e pode estar desacreditando em outras, então você flutua a sua amostra. Ou seja, eu vou testar. Como eu tenho uma sequência, 1, 2, 3, 4, teve aqui da 96 com mais 3 da tribuna, eu vou testar a mudança aqui de alguns bairros. Eu vou testar o perfil aqui desse bairro ou no outro, para ver se eu estou errando ou se eu está vendo algum viés. Aí me dá uma estabilidade melhor quando eu tenho certeza de que eu estou agindo certo e de que não está acontecendo. E aí, mas dentro disso aí eu posso, descobrir um nicho que eu não estava pegando. Não é? Vamos dar um exemplo, se eu fosse só dentro da universidade, eu teria um perfil com um viés muito grande. Se eu fosse somente nas rocas, outro perfil. Mas não, você tem que distribuir em determinadas áreas de Natal, ou Natal como um todo, a turma jovem que também vai à universidade, a turma do poder aquisitivo menor, que também está na Zona Norte e na zona Leste, no caso das rocas. Essa proporcionalidade dessas divisões aí é que você tem que estar testando para não fugir ou não perder determinadas bolhas de eleitores que estão tendenciosos a um candidato ou ao outro. Eu estou fazendo essa pergunta a você porque a gente que é jornalista, a gente está sendo sempre provocado nas ruas. E algumas pessoas fazem alguns questionamentos e fazem algumas colocações que nos levam às vezes até a refletir. E muita gente afirmando que esses números que estão sendo divulgados em prol da candidatura Natália Bonavides não são números reais, porque o PT tradicionalmente tem entre 20% e 25%. Você acha que isso não me incomoda? Sim. Me incomoda. Me incomoda porque tem uma série histórica do PT que tenha isso. Mas não estão saindo, pelo menos nas 2 pesquisas que nós publicamos, a gente não atingiu isso da candidata. Pode ser até que ela venha na quarta-feira, agora nós estamos publicando, terminando hoje à noite para amanhã de manhã, terminando mais uma. Então, nessa reta de chegada, onde a propaganda pode ter chegado mais ao eleitor dela, esse eleitor vem aparecer na pesquisa. Em relação, você é o maior instituto do estado do Rio Grande do Norte. Quem é maior também apanha
mais. E aí, você foi contratado pela campanha de Paulinho Freire por R$230 mil. Fui e prestei o serviço. E aí, a questão é o seguinte, explique aí a diferenciação, como é o trabalho, porque assim, estão batendo muito. Você já foi acusado por jornalista. Pseudo-jornalista, né? Mas várias acusações. E como é que você leva isso? Porque, assim, de qualquer forma, domingo vai ter a prova. Olha, primeira coisa, me incomoda, porque está ali, saindo da televisão, propaganda enganosa, inclusive. Recebi 213 mil? Recebi, por um trabalho que eu prestei, não em 2 pesquisas, quando a jornalista, ou ex-jornalista, ou ex-blogueira, não sei porque ninguém lê aquele blog dela, botou lá só a primeira linha que está lá, com 2 pesquisas quantitativas. Só que ela esqueceu de botar mais 11 qualitativas, que é onde tem um custo, e foi muito trabalho. E outra coisa, contratado por quê? Pela campanha de Paulinho Freire para fazer isso sim. Como Carlos Eduardo me contratou durante 20 anos para fazer aqui, isso mesmo para ele. Como Dona Vilma me contratou durante outros anos para fazer isso. Porque durante uma campanha existem as pesquisas internas e as qualitativas. E, modéstia à parte, quem tem mais condições de fazer a melhor qualitativa hoje aqui no estado somos nós, por termos um recrutamento, uma moderadora que trabalha com a gente com quase 30 anos, que vem de São Paulo para trabalhar com a gente aqui, que é a Rosário, está lá pegada agora, está lá, vai lá na consulta que está tendo um grupo de qualitativa, está entendendo? Esse pessoal trabalha vendo os programas, é isso? Vê programa, assiste o programa, passa as exceções de todos os candidatos e se avalia. Conversam entre eles. Isso eu não faço de graça, não. Não é para qualquer um, não. Tem condições de fazer o que a consulta faz. Como já fizemos para todos esses candidatos. Agora, um desafio que eu faço aqui, eu vou fazer esse terça-feira. Então. Todos esses candidatos, metade da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Começando Henrique Alves, Garibaldi, José Agripino, meu amigo saudoso Geraldo Melo, Raimundo Fernandes, dos antigos todos aí, que estão aí. Carlos Eduardo Alves, Micarla de Souza, Paulinho Freire, Robson Faria, Fernando Bezerra, todos eles, Rafael Mota, através do pai dele, passaram pela Consulte, fizeram pesquisa com a Consulte. Metade dessa Assembleia também. Acho que 80% dos prefeitos do Rio Grande do Norte passaram pela Consulte. Eu desafio, alguém tem alguma coisa que desabone com relação a números da Consulte, que eu tenha mexido em um número, uma vírgula ou um decimal. Se tiver, eu fecho a Consulte. Quer mais? Ou quer que desenhe? Vamos lá, vamos falar do Di Maria Parque.